E nós temos a alegria de ter hoje conosco o pastor Sidney Franco de Azevedo, por favor, que é o professor ali de várias matérias. Ele é também o diretor da faculdade e ele é da Igreja Batista da Vila Gerte, em São Caetano do Sul, e ele é um dos principais preletores ou instrutores do Prega a Palavra, o seminário da Primeira Igreja Batista de Atibaia, que tem feito um trabalho, olha, fora de série, fenomenal em todo o Brasil e fora do Brasil, treinando pastores na pregação expositiva da Palavra de Deus. Então o pastor Sidney, nesses últimos anos, ele tem viajado aí em várias partes do Brasil, já esteve fora do Brasil, e ensinando outros pastores a aprimorar ainda mais a arte e o desafio de pregar uma mensagem bíblica e uma mensagem contextualizada e uma mensagem também expositiva da Palavra de Deus. Então para nós é uma grande alegria poder tê-lo conosco. E ele foi professor do Beto, no seminário, foi o examinador de teologia no dia do exame. Ele é professor do Marcelo e meu também nesse curso de pregação expositiva, e um amigo aí também de alguns anos. E realmente para nós é uma alegria tê-lo novamente com a gente. Senhor, muito obrigado pela vida do pastor Sidney, que ele possa ser um instrumento do Senhor nessa noite para falar aos nossos corações. Continue a abençoá-lo, ele, a sua família, o seu ministério, e que nós aqui como igreja possamos estar atentos, com a mente e os corações realmente abertos para a tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. O Beto puder ajudar aqui no pedestal. Os primeiros minutos sempre é mais difícil. Eu macho chiclete eu amo, então eu vou tentar. Muito bem, a palavra do pastor Ayrton, embora não faça um pouco difícil, nem que podia pregar razoavelmente, né? Mas eu me lembro de uma frase que a maioria não vai lembrar, né? O Delfim Neto falou quando o Dilson Funaro deixou de ser ministro. Ele foi dar aula, e segundo as más línguas, porque ele não conseguiu dar jeito na economia do Brasil. E perguntaram para o Delfim Neto, que ele achava: quem sabe faz, quem não sabe ensina. Então eu ensino bem exposição bíblica. Talvez eu não consiga fazer tão bem, mas por isso que eu estou ensinando, né? Mas é uma alegria estar aqui, uma honra mesmo. É um dos momentos mais importantes na vida de uma igreja, na vida do pastor. E como o pastor Ayrton já mencionou, né? Nós gostamos de ser chamado de casa de profetas, porque eu pessoalmente tenho uma simpatia muito grande por esse ofício pastoral, o ofício de profeta. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos ler o texto de Jeremias capítulo 1, apenas até o versículo 10. Jeremias 1, de 1 a 10. Palavras ou feitos, não é? Depende. De Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém.
A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, mas também para edificares e para plantares. Pai amado, nós te louvamos por essa palavra que o Senhor mesmo revelou, inspirou e preservou até essa noite para falar aos nossos corações. Reconhecemos que nós não temos como lidar e tratar das coisas do céu, mas nós confiamos na iluminação do teu Santo Espírito e pedimos que a tua palavra se torne clara aos nossos corações, e muito mais do que entendê-la, que a gente possa aplicá-la nas nossas vidas. Oramos no nome do teu Filho. Amém. Dos ofícios do chamado pastoral, que envolve o chamado pastoral, talvez o ofício profético tenha sido o mais negligenciado. Temos uma boa safra de conselheiros, inclusive fazendo outros cursos para ajudar nessa questão do aconselhamento. Temos uma boa safra de administradores, temos uma boa safra de líderes de equipe, de motivadores e até de marqueteiros, mas parece que poucos têm se dedicado ou têm se visto no ministério pastoral na função primordial de ser profeta. Talvez até porque a palavra profeta, o termo profeta, tem sido banalizada pelos pregadores das últimas gerações, dos pregadores eletrônicos. Então atribui-se a ser profeta coisa que nem de longe o é, não é? E nesta noite a gente gostaria de pensar exatamente sobre essa questão do pastor que Deus chama na qualidade de profeta, e o profeta que Deus chama, o profeta chamado por Deus, o é para falar exclusivamente a palavra de Deus. E eu quero pensar no profeta no sentido bíblico. Menos de 5% das profecias da Bíblia, elas são preditivas, são para coisas futuras. A função do profeta, principalmente no Velho Testamento, era alertar o povo quando eles estavam se distanciando da aliança que fizeram com o Senhor. Ela colocava o povo no eixo, era mostrar ao povo a vantagem de servir a Deus e o juízo por não servir a Deus. Então, o profeta, segundo a nossa compreensão, aquilo que queremos compartilhar com os irmãos nessa noite, é esse profeta, que tem essa função que é intrínseca do ministério pastoral e que tem sido tão negligenciada nos últimos tempos. Outras coisas têm ocupado o tempo, a mente, a energia, a disposição, o talento dos pastores. Beto e Marcelo, posso chamá-los assim, não é Beto, mas Carlos Alberto, eu vou enrolar a língua, então vai ser Beto mesmo, né? Eu gostaria que vocês se vissem como profetas e se orgulhassem disso. Talvez isso não traga projeção entre os pares, entre os pastores, outros colegas pastores. Talvez isso não traga projeção na denominação e muito menos na sociedade. Mas foi para isso que Deus os chamou, para exercerem o ofício profético dentro do ministério pastoral. Vocês foram chamados para ser profeta. Alguns têm transferido essa responsabilidade, têm transferido esse encargo e têm se ocupado de outras coisas, que talvez possa ser socialmente mais relevante, mas eles estarão falhando no chamado pastoral, se perderem de vista, que o seu ofício é um ofício profético.
Por isso eu quero compartilhar alguns pensamentos que Deus colocou no meu coração quando eu analisava esse primeiro capítulo aqui do livro do profeta Jeremias. E o ministério de Jeremias, do profeta Jeremias, teve algumas peculiaridades que talvez estejamos em situação muito mais confortável do que do profeta Jeremias para exercer o nosso ofício profético, o nosso ministério, dentro do ministério pastoral. Jeremias foi um profeta muito emotivo, pelo menos por duas situações que eu notei no capítulo 9 e no capítulo 13, ele avisa que vai chorar e depois chora mesmo, né? Por isso eles chamam Jeremias, coitado, de um profeta chorão, como se não tivesse motivo para chorar, não é? Ele foi um profeta solitário. A ele foi dado a ordem de não se casar. Marcela é casada, Marcela? Isso, Beto também, né? Então, já estão na frente, já estão melhor. Não foi pedido isso para você. Ele teve um início relutante. Ele começou seu ministério muito jovem, com cerca de 20 anos. Isso dava pouca autoridade no meio dos mais anciãos, não é? Interessante que já no seu chamado, Deus disse que ele deveria denunciar pecados, pronunciar juízos e que seria perseguido. Ele seria perseguido. Nós estamos em situação muito mais privilegiada. Quando Nabucodonosor conquistou Jerusalém, né, Jeremias foi libertado e recebeu o direito de decidir se ele queria ir para a Babilônia, se ele queria ficar em Jerusalém, e ele preferiu ficar ali no meio das tranqueiras, né? Depois de tudo, tranqueiras físicas, né? Da destruição, ele preferiu ficar. Mas um pouco depois, alguns judeus um pouco mais temerosos da ação da Babilônia resolveu sequestrar Jeremias e levar ele para o Egito, e ali ele ficou mais um tempo, e segundo a gente aprende, ele ficou lá e morreu lá mesmo no Egito. Então a gente percebe, primeiro, que o meu tablet não quer se mexer. Se mexeu. Que além de ter um ministério, ou apesar de ter um ministério difícil, ele proclamou fielmente o julgamento divino sobre aquela nação apóstata de Judá. Ele fez isso por 40 anos. Suportou nesse período todo tipo de oposição, traição, espancamento, aprisionamento. E ele pode ser uma inspiração para nós, que assumimos como ministros do Evangelho o ofício profético diretamente dado por Deus, do ponto de vista de entregar a palavra de Deus ao povo, para que o povo descubra a bênção de servir a Deus e tema o juízo que vem sobre aqueles que de Deus se afastam. Para nós, já pastores com alguma estrada, né? Eu com 27, quase 28 anos, e para aqueles que estão profetas em comissionamento, como é o Beto e o Marcelo nessa noite. Então vale a pena pensar nas marcas de um servo que é chamado por Deus, que reconhece que no seu chamado está embutido a função profética. Primeira marca é que o profeta anuncia a palavra de Deus independente das circunstâncias. A gente vê nos 3 primeiros versículos, não é? Que Jeremias profetizou, começou o seu ministério no reinado do bom rei Josias, e Jeremias tinha um bom relacionamento com Josias, eram boas e eram cordiais o relacionamento com ele. Mas depois da morte de Josias, começou uma grande oposição ao profeta, e ele escapou algumas vezes por pouco da prisão. Ele foi proibido de ir ao templo, e ele teve que mandar comissionar o seu secretário Baruque para anunciar suas profecias, porque o profeta foi proibido de ir ao templo. O rei Joaquim, quando assumiu, destruiu as profecias escritas por Jeremias. Ele teve que reescrevê-las lá no capítulo 36. E depois veio o rei Zedequias, que permitiu que os nobres influentes, que tinham tendências nacionalistas e que não queriam ouvir a profecia de Jeremias, que dizia que Judá seria cativo, ele achava que isso era uma blasfêmia, era uma afronta
E o rei Zedequias deixou esses nobres condenarem Jeremias. Depois ele mesmo interferiu, reduziu a pena, mas Jeremias passou por uma situação muito difícil, mas nunca deixou de anunciar toda a palavra de Deus. Começou numa época boa com Josias. Josias morreu, a coisa ficou complicada para ele, e Joaquim, Zedequias deram muito trabalho para Jeremias. Então, Beto e Marcelo, vocês estão começando o seu ministério num tempo muito bom. O seu pastor ama vocês, investe na vida de vocês, valoriza o seu trabalho, respeita a sua palavra, mas estejam certos que nem sempre será assim. O pastor pode sair daqui, vocês podem sair daqui, as ovelhas podem mudar de opinião, o tempo pode mudar, muitas coisas podem acontecer, e esse momento tranquilo do início do seu ministério, como foi com Jeremias, pode não permanecer assim. Esperamos, Deus, que seja a vida toda de tranquilidade para anunciar toda a palavra de Deus sem impedimento, mas estejam preparados para pregar a mesma palavra, com a mesma seriedade, com a mesma determinação, mesmo que os tempos sejam difíceis. Estejam preparados. Se vocês são profetas de Deus para esse tempo, não pode se intimidar pelas circunstâncias. Seu auditório mais refinado é Cristo. Aquele que você deve, quando você tem dúvida, é olhar: estou indo bem, Senhor? Estou indo bem? Paulo diz que aquele que se alista para a batalha, ele não tem que se preocupar em agradar os seus pares, agradar os inimigos, ele tem que agradar aquele que o alistou. Vocês têm um compromisso sério com Jesus, com Deus que o chamou. Então vocês têm esse compromisso e sigam em frente, mesmo que o tempo for difícil. Vocês vão prestar contas para Jesus. Segunda marca daquele que entendeu o seu chamado pastoral e sabe que nele está embutido como prioritária a função profética, é que esse é o que Deus conhece, consagra e nomeia. Está na sequência, versículos 4 e 5. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Vocês não estão aqui porque não deu certo uma outra atividade profissional. Vocês não estão aqui porque tiveram aí de repente um momento emocional e viram alguns amigos indo para o ministério e resolveram também ir por esse caminho. Vocês não estão aqui por causa desse momento formal de comissionamento, por causa de um desejo do seu pastor. Qualquer outro motivo que não seja o chamado de Deus, a consagração de Deus e o comissionamento de Deus, não garante a permanência no ministério profético. Jeremias suportou 40 anos de ministério com oposições e sofrimento, porque Deus o fez profeta desde o ventre da sua mãe. Se não houver a ação de Deus no meio do caminho, as pessoas desistem de ser profetas. Pode não desistirem de ser pastores, mas desistem de ser profeta. Muita gente continua no ministério e faz muitas coisas e bem feito, menos ser uma voz profética para o seu rebanho. E a nossa oração, e sabemos, eu estou aqui nessa noite para falar aos irmãos, recebi esse convite com muita honra, porque eu tenho certeza de que essa é uma marca presente na vida de vocês. Vocês foram chamados por Deus, e porque Deus te conheceu, Deus te preparou e Deus te constituiu profeta para esse tempo. Terceira marca está nos versículos seguintes, 6 a 8. Consciência da incapacidade. Então lhe disse eu: Senhor, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Há um ditado que diz o seguinte: o seminarista é o pai do pastor. Ou seja, o seminarista é que gera o futuro pastor.
O caráter do futuro pastor já se manifesta no seminário. A gente já percebe quem é aquele que gosta de se aproveitar do trabalho dos outros, aquele que é preguiçoso, aquele que deixa tudo para a última hora, aquele que faz o suficiente só para tirar a nota mínima para passar, aquele que não se aplica, mas principalmente aquele que é presunçoso, aquele que é arrogante, aquele que é rebelde, aquele que é encrenqueiro, aquele que não se submete à autoridade do professor, à autoridade da direção, à autoridade do leão, à autoridade do capelão. Ele se rebela, e principalmente isso é um reflexo de que ele não se submete à palavra de Deus. Pastores que são gerados por esses seminaristas arrogantes e presunçosos terá o seu ministério conduzido pela capacidade que eles acham que têm, não vão longe. O profeta nunca acha que está à altura da missão que lhe está sendo confiada. Ele aceita por obediência, por lealdade, pelo desejo de servir, mas não porque se julga capaz. Jeremias profetizou 40 anos, começou com 20 anos, menino, se julgava incapaz, mas por se julgar incapaz, a esses, e somente a esses, Deus mostra a sua graça e promete companhia em todo o tempo. Beto e Marcelo, se vocês lá no fundo, lá no seu coração, estão se sentindo incapazes para essa função profética, para esse ofício profético que está incluído no ministério pastoral, e só aceitaram ser encaminhados para o exame, e agora, nesse momento de formalização do seu ministério batista, vocês estão aqui porque são obedientes ao Deus que te chamou. Mas se vocês lá no fundo estão temerosos quanto à sua capacidade, vocês têm a marca do verdadeiro profeta. E foi assim com Jeremias, ele não se achava capaz. E foi assim com Isaías, que diz: ai, que eu vou perecer porque eu vi Deus, eu não tenho condições de ficar na presença de Deus. E assim será com vocês. Deus vai purificá-los, vai capacitá-los para a obra ministerial, pastoral, profética. A última marca está no versículo 9. As palavras do verdadeiro profeta são sempre as palavras de Deus. Diz assim: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Você não precisa ter uma mensagem própria, você não precisa ter um discurso pronto. O profeta não se pauta pela voz das ruas. Eu tenho andado, eu tenho ouvido muitos pregadores, e não que a gente seja crítico, mas a gente tem uma paixão por ver a Bíblia ser pregada. As pessoas estão pregando que está na voz das ruas. O último assunto, não é? Nas manifestações, qualquer coisa, é uma prontidão de querer ouvir a resposta de Deus para as diversas situações da vida. O profeta não precisa de repertório de discurso, ele precisa transmitir a palavra que Deus coloca na sua boca. O profeta conhece a voz de Deus através das Escrituras, ele identifica Deus falando, ele percebe que é Deus lhe comunicando as verdades que devem ser transmitidas. Portanto, o profeta precisa ter intimidade com a palavra de Deus, ler como sendo a palavra de Deus, estudar como que buscando ouvir a voz de Deus. Eu quero concluir com o verso 10. Eu sei que a gente tem professores aqui de teologia também, eu sei que homileticamente a gente não se conclui com um ponto novo, mas o 10 não é um ponto novo. O 10 é o resumo do ofício profético com investidura pastoral que vocês terão logo após o ato ordenatório. Se vocês querem realmente assumir o ofício profético, além das 4 marcas que nós vimos, esteja preparado para que, se você pregar a palavra genuína de Deus, você vai poder, ou você terá 2 alternativas. Talvez você vai destruir estruturas, talvez você vai construir estruturas, talvez você vai
você vai ferir pessoas e às vezes você vai curar pessoas. Mas isso faz parte do ofício profético. Deus está dizendo para Jeremias: olha, eu te constituo sobre todas as nações sobre o centro. Você vai arrancar e você vai derribar, você vai destruir, você vai arruinar, mas você também vai edificar e você também vai plantar. Isso não depende de nós. Se você assumiu essa condição, esteja preparado. Se você quer assumir o ofício profético, saiba que Deus vai te usar dependendo da necessidade do povo e não do desejo de alguns. Nunca fale de acordo com a conveniência, porque Deus vai mandar palavras que ferem ou palavras que curam, e você vai estar com as palavras de Deus na sua boca. O profeta fala a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, maneja bem a palavra de Deus e principalmente vive a palavra de Deus, porque é isso que dá autoridade ao profeta. Não se iludam em ser outra coisa no pastorado, mesmo que pareça mais relevante, mesmo que dê mais destaque. Pregue a palavra profeticamente, porque só a palavra pode revelar as misérias do ser humano, inclusive a nossa. Quando nós lemos a palavra, nós não estudamos a palavra, é a palavra que nos estuda. Quando nós mergulhamos na palavra de Deus para estudar, nós não analisamos a palavra, ela que nos analisa. Ela é um espelho que mostra quem realmente somos. E quando nós conseguimos receber isso de Deus, nós estamos prontos para também revelar às pessoas. E a Bíblia diz que somente a palavra, ela consegue penetrar lá no fundo e descobrir as reais intenções do coração. Portanto, não existe nenhum outro material que possa penetrar a alma do ser humano, arrancar dali o que desagrada a Deus e semear ali algo que traga vida e vida em abundância. E essa é a função do profeta: tirar tudo que não agrada a Deus e semear tudo aquilo que vai glorificar a Deus. Pode ser que outras ocupações do ministério dê mais prestígio, mas nenhuma está tão no centro da vontade de Deus quanto comunicar toda a palavra de Deus com voz profética, podendo dizer com autoridade: assim diz o Senhor. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Obrigado, pastor. Nós vamos continuar adorando a Deus. Nós vamos ouvir, acho que o conjunto musical vai comunicar uma mensagem cantada aos nossos corações, uma mensagem de consagração de vidas, e é uma música que tem falado ao meu coração e eu sei que vai falar também ao seu coração.
cântico me faz lembrar o texto de Paulo em Atos, quando ele diz: não tenha a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado e o ministério que recebi do Senhor. Como diz aí, olha, esse chamado é maior que a minha própria vida. E esse é o chamado que Deus tem concedido a homens chamados, consagrados e enviados para pastorear a sua igreja. Nós já temos aqui o Beto e a Adriana, chamar as crianças, a Mari e a Maria Clara, vem cá. O Beto e a Adriana, o Beto tem trabalhado aqui na área da adoração e louvor e na pregação da palavra de Deus. Chamar o Marcelo e a Arielle. O Beto e a Adriana tem 2 filhas. O Marcelo e a Arielle tem 10, mas eles não vieram. Que o Marcelo disse aqui um certo dia que ele espera ter 10, que ele gostaria de ter 10 filhos. E a mulher dele lá na casa dele, não sei. Mas você vê que o Marcelo é um homem de bastante fé, né? Não, mas legal. E temos aqui a honra de ter alguns pastores aqui conosco. Queria chamar o pastor Sidney, que já esteve aqui, o pastor Sidney, a Faculdade Teológica Batista do ABC, o pastor Denis Calegari, Igreja Batista Jardim Aclimação em Santo André, pastor Marcos Rodrigues, Jardim Mauá, em Mauá, pastor José Luiz, Igreja Batista Bela Vista, em Mauá. O José Luiz, entra aqui, sobe aqui, José Luiz, já foi membro da nossa igreja, foi pastor aqui da nossa igreja, creio que foi ordenado aqui nessa igreja. Pastor Paulo Ferreira, da Igreja Batista Vera Cruz, em São Rafael. O Roberval, se puder passar aí a máquina para alguém aí, puder vir aqui também. Pastor Roberval, pastor da Igreja Betel, uma denominação aí. Temos algum outro pastor batista ou não aqui no nosso templo? Não. Eu gostaria de chamar também a Lucimara. Eu vi a Lucimara aí. A Lucimara é missionária da nossa igreja, estudou na Faculdade Teológica do ABC também, e ela está aí já convidada pela Junta de Missões Mundiais a estudar e se preparar aí na etapa final do envio ao campo missionário da nossa Junta de Missões Mundiais. E aqui a gente precisa dar um jeito, pedir para o Beto, a Adriana e as crianças, se puderem ou se quiserem voltar, e o Beto, eu e o Marcelo e a Arielle se ajoelharem aqui, tá bom? Pode ajoelhar nessa direção aqui, tá bom? Se ajoelharem aí. As crianças não precisam, só os papais, tá bom? E o pessoal pudesse espalhar aí no nosso palco. E o pastor Denis Calegari, que é o diretor executivo e também vice-presidente da Ordem Batista, os pastores batistas aqui do ABC, ele vai fazer a oração de consagração, de ordenação desses 2 jovens ao ministério pastoral. Convido aqui os pastores a estender as mãos, a igreja também, se quiser estender as mãos aqui em sinal de bênção, abençoar essas vidas. Queria pedir para a igreja toda ficar em pé, estender as mãos, nesse momento tão importante para esta igreja e para estes irmãos. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós continuamos na Tua presença, ó Pai. E agora, Pai amado, colocando no Teu altar, Senhor amado, o pastor Beto e o pastor Marcelo, e consagrando-os, ó Pai querido, a este ministério, Senhor amado, conforme a Tua palavra, Pai amado, chama, Pai querido, e conforme a Tua palavra dirige que deva ser feito, Pai amado. Foi muito já dito aqui, Senhor, desde o começo, Pai querido, como a Tua palavra mostra de que maneira deve-se andar, caminhar, fazer, seguir
com que tipo de ânimo, com que tipo de motivação. Então, Pai amado, que as verdades, Pai querido, contida na Tua palavra, Senhor, que é a verdade absoluta para as nossas vidas, Pai querido, que ela possa, Senhor, estar no coração dos Teus filhos, ó Pai amado. Abençoa Alberto, abençoa o Marcelo, Pai, encha-os sempre do Teu Espírito, Senhor amado, que eles possam conduzir, Pai, o rebanho que o Senhor os confiar, Senhor amado, na fidelidade da Tua palavra, Pai amado, e que todos ao verem, Pai querido, saibam que ali está homens de Deus, homens constituídos pelo Senhor, chamados pelo Senhor, consagrados pelo Senhor e enviados pelo Senhor, Pai. Jesus, nós os abençoamos nesta noite, Pai. Nós, Pai querido, fazemos isso, Senhor, no nome santo, poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Em nome de Jesus. Nós temos, numa parte do nosso programa, a entrega de uma Bíblia como uma marca, mais uma marca, como Paulo diz aqui, entregue a palavra. E aquele que entrega a palavra deve conhecer a palavra, viver a palavra e comunicar a palavra. Então eu quero convidar o pastor José Luiz, da Igreja Batista Bela Vista em Mauá, vai proceder aí a entrega da Bíblia de um dos pastores. Graças e paz, irmãos. Vamos entregar a Bíblia ao Beto. Beto, por favor. Vou ler um texto na Bíblia dele. Texto que o pastor Ayrton mencionou. Segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, Beto, capítulo 4, versículo 2, de prega a palavra, insta quer seja oportuna que não, corrige, repreende, exorta com toda a unidade e doutrina. Que Deus possa usá-lo poderosamente para anunciar e pregar essa palavra onde Ele lhe enviar. Pastor Paulo Ferreira, Igreja Batista Vera Cruz, plantando uma outra igreja aqui num dos bairros de São Bernardo do Campo. Graças e paz, irmãos. Para mim é um motivo assim de muita honra estar essa noite aqui na presença dos irmãos para entregar ao Marcelo essa Bíblia que vai ser a sua companheira de todos os dias. Amém? Eu quero ler um texto bíblico também. Depois de ouvirmos a exposição da palavra de Deus de uma forma tão bem clássica e bem comovente, eu estava falando para o pastor, é muito fácil ser pastor, difícil é ser profeta, né? E juntar essas duas coisas. Paulo diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não se envergonha de manejar bem a palavra de Deus. Amém? Quando o pastor Roberval perguntou para mim, como é que você se sente hoje? Eu falei, é como 17 anos atrás. Essa ansiedade de se ordenar o pastor.
E o que é que se espera? Naquela época eu esperava outra coisa, né? Hoje o que eu vou dizer para Marcelo é o que a gente espera no dia a dia. Nós esperamos uma guerra, mas uma guerra já vitoriosa. Amém? E Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele fala da caminhada cristã. E quando ele vai terminando no capítulo 6, ele fala que a caminhada cristã é uma guerra. E ele fala de 6 armas de defesa e de 2 armas de ataque, que é a palavra de Deus e a oração. Que o irmão possa saber usar bem a palavra de Deus e a oração para atacar o diabo nos momentos que precisa. Que Deus abençoe. Queria convidar aqui também Nádia e Eunice, que elas vão entregar uma pequena lembrança às mulheres. E se elas não falarem, eu posso falar depois, não sei. Olha para as duas. Arielle e Adriana, nós queremos passar essa lembrança para vocês em nome da nossa igreja e pedir na nossa oração em que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês possam ajudar, apoiar o ministério do marido de vocês, que vocês fazem parte dele por razões óbvias e na verdade elas têm sido uma bênção na nossa igreja, elas têm apoiado o ministério do marido delas, nós temos visto elas trabalhando aqui. E queremos dizer que nós amamos muito vocês e que é um privilégio para a gente ter as famílias de vocês aqui. Isso. É isso. Presente é para elas começarem a vida de apoio pastoral bem doce, tá bom? Então, para começar a vida ministerial junto com os seus pastores aí de uma maneira bem doce. Eu queria, como pastor dessa igreja, primeiramente agradecer a Deus, agradecer a essa igreja, a liderança dessa igreja, agradecer os parentes de Marcelo e de Beto que estão aqui, agradecer os amigos que estão aqui, algumas pessoas que vieram para prestigiar esse culto de ordenação ao nosso Deus. Agradecer aos pastores que saíram aí de suas residências, suas cidades, vieram aqui para estar com a gente. É um motivo realmente de muita alegria tê-los conosco. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar muito, muito a vida de cada um que está aqui presente. Eu vou convidar as mulheres, só as mulheres, para se assentarem. Tá bom? E chamar o Beto aqui, Marcelo, fica aqui. O Beto tem aí a sua palavra de gratidão nesse momento. Falta palavras, gente. O pastor falou que eu tenho, mas é difícil. Sou grato a Deus pela família que Ele tem me dado, que é minha parte mesmo de pai, mãe, por tudo que tem acontecido na minha vida. Sou grato pela família IBBN, por tudo que Deus tem realizado no nosso meio. Sou grato pela família do Geraldo, Deus abençoe. Geraldo é uma família que tem estado no culto de quinta-feira. Sou grato por cada um de vocês, cada um que tem estado com a gente, tem caminhado juntos, sabe de como foi
como tem sido a nossa história diante de Deus, como temos caminhado, de onde o Senhor nos tirou, cada um de vocês, pela gratidão de salvação também. Eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja, louvo a vida pela vida de vocês. Muito obrigado. E não menos importante, mas tem uma parcela muito especial também, é a vida do pastor Ayrton. Quando eu tive uma reunião vindo da Jocum, o pastor Ayrton falou uma coisa que tem martelado na minha vida constantemente. Ele falou: Beto, na sua vida que você queimou etapas, e se tivessem pastores para te auxiliar, para te ajudar, hoje você não ia precisar passar por isso, que era a parte do estudo, a parte da comunhão com a igreja. E ele foi o pastor que me orientou para estudar, terminar fundamental, médio, faculdade, e graças a Deus agora estou iniciando aí, com a ajuda de alguns irmãos, a validação e integralização de créditos. Então você e eu, nós temos um grande pastor aqui. Eu louvo a Deus pela vida dele e louvo a Deus por ele ter conseguido nos aturar até hoje. A trancos e barrancos, uma pessoa assim bem difícil que eu me considero, mas eu espero que eu possa ser uma ovelha melhor, não por hoje, mas no caminhar com Cristo, a cada dia melhor. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito e falado nos nossos corações. A todos os pastores, pastor Paulo tem uma participação também na nossa vida, o pastor Marcos e os demais aí também. Quero falar a todos para não deixar esquecendo de alguns. Mas muito obrigado, Deus abençoe. Bom, faltava palavras para ele, para mim com certeza também. Olha, eu sou muito grato a Deus, porque hoje Ele concretiza o que Ele falou para mim lá atrás, né, que tinha o chamado pastoral na minha vida. E desde quando pequeno, eu vejo sempre a mão de Deus na minha vida, sobre mim. Eu me sinto muito privilegiado, não aquele privilégio exclusivo, mas sou muito privilegiado pela minha família, meu pai. A minha mãe não está aqui porque está viajando. Meus irmãos, minhas cunhadas, meus cunhados, né? Tenho meus sobrinhos. Essa igreja maravilhosa que há 15, 16 anos atrás me acolheu com muito amor, muito carinho, muito respeito mútuo, respeito a todos, e graças a Deus sempre fui muito respeitado aqui. Louvo muito a Deus pela vida de... Eu achei que eu não iria me emocionar hoje, estava indo bem, né? Mas eu louvo muito a Deus pela vida de cada um de vocês, e em especial jovens e adolescentes, que é a área ou o ministério que Deus tem me chamado para trabalhar aqui na igreja. Deus abençoe cada um. Obrigado por terem me ajudado, por terem me apoiado e por terem... Eu acredito que sempre falam, né, que o pastor tem que ter ovelhas e o líder tem que ter liderados, e vocês validaram isso, fizeram isso se tornar verdade na minha vida, assim, trabalhando comigo, me respeitando, honrando. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, também pela vida do pastor Ayrton, que, nossa, eu tenho o senhor não só como pastor, mas como um amigo. Meu amigo mesmo, assim, de incentivar, me colocar nos cursos, me incentivar a estudar, como o Beto falou. Ele é um cara que estuda muito e incentiva a todos que estão ao seu lado a estudarem. Então eu busco estudar, seguir as orientações dele, e como eu disse, nós somos privilegiados porque Deus nos honra com um grande pastor nessa igreja. Louvo a Deus mesmo pela sua vida. Muito obrigado. Espero continuar trabalhando com o Senhor e sendo útil
na sua vida, no seu ministério, aqui na nossa igreja. O pastor Paulo, amigaço de muitos anos, obrigado. Pastor Sidney, pastor Denis, Zé Luiz, pastor Marcos, obrigado. E outros que não estão aqui, mas muito obrigado pela vida de vocês, pelos conselhos, pelas aulas, os ensinos. Muito obrigado mesmo, sou muito grato. E, em último, mas não menos importante, a minha querida e amada esposa, obrigado por você ser a mulher que é, por me ajudar, por ser minha companheira. Obrigado. Quero continuar contando com você, contando com a sua companhia, com o seu apoio na minha vida. Obrigado. Que Deus te abençoe, que eu seja, como eu disse no nosso casamento, que eu seja aquele cara de Efésios, aquele que honra e que é capaz de dar a vida por você. Te amo, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Eu queria agradecer essas palavras aí do Beto e do Marcelo e aproveitar a oportunidade de ter aqui muita gente da nossa igreja e a mensagem pregada pelo pastor Sidney falou muito ao meu coração. Quando eu fui ordenado na Igreja Batista Central aqui de São Bernardo, quando eu pregava ou ministrava a palavra, sempre me falavam que eu era um mestre. Deus me usava na área mais da área da educação, do ensino, da palavra de Deus, que é importante, muito importante. E aí quando eu fui pastorear a igreja de Ribeirão Pires, Deus começou a me usar de uma maneira mais profética, de trazer a mensagem de Deus para a igreja de maneira contundente e séria, falando a verdade. E muitas vezes, como a própria palavra de Deus diz, ela é como uma espada de dois gumes. E ela é uma espada de dois gumes que corta para lá e corta para cá primeiro. Na verdade, tem que cortar primeiro na minha vida, para depois poder cortar na sua vida. Como eu mencionei aqui, falando que o pregador, o pastor, o profeta, ele tem que conhecer a palavra, ele tem que viver a palavra e aí compartilhar a palavra. Aí eu quero aproveitar essas palavras do Beto, a palavra do Marcelo, e que você que está aqui nessa noite, membro dessa igreja, ou membro de uma outra igreja, mas falo aos membros dessa igreja, muitas vezes não é fácil ser o pastor, profeta, porque tem que dar a palavra do Senhor, que muitas vezes a gente fala a Deus, mas tenho que falar isso. Era melhor falar uma mensagem paliativa, uma mensagem massageadora do ego, uma mensagem apenas de consolo. Mas a palavra de Deus diz que aquele que fala a palavra, ele tem que falar na exortação, falar na confrontação e falar também o consolo. Mas em 3 partes que Paulo diz em Coríntios, 2 são palavras de exortação, palavras de profeta, onde que muitas vezes dói, é uma espada de 2 gumes. Mas eu sei que a espada de 2 gumes que muitas vezes tem usado aqui, não as minhas palavras, mas a palavra do Senhor, muitas vezes dói em você, mas dói em mim também. Dói em mim, que eu tenho que aplicar na minha vida, e dói na sua vida, que muitas vezes eu sei que vivemos tempos difíceis, mas são tempos que eu tenho repetido aqui constantemente, é tempos de tomarmos posição ao lado de Cristo, ao lado do Evangelho, ao lado do Senhor dos Exércitos, nessa batalha que o pastor Paulo mencionou. E às vezes era muito mais fácil falar, o Senhor é meu pastor, tudo posso naquele que me fortalece, isso, aquilo e aquilo outro. Mas nós temos procurado fazer a palavra do consolo, mas também trazer a palavra profética, aquilo que Deus quer para a minha vida, para a minha família e para a grande família IBBN. Que você, como membro dessa igreja, possa entender o trabalho do pastor Ayrton, o trabalho do pastor Beto, o trabalho do pastor Marcelo, que muitas vezes podemos nos abraçar e chorar junto, mas muitas vezes teremos que usar a espada, o martelo da palavra de Deus, que penetra e que quebra e que é difícil ouvir, mas que é a palavra do Senhor e que é o melhor para nossas vidas.
Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos ouvintes, não negligentes, mas ouvintes praticantes da palavra de Deus. O pastor Beto vai fazer a bênção. Teremos duas bênçãos pastorais hoje, uma lá do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento. E após a bênção dos pastores, nós temos um convite, nós já agradecemos a todos, mas como é um dia de festa, nós temos um bolo, um refrigerante, um momento de comunhão. Não vai embora correndo, gasta um tempo aqui, abraça os pastores, abrace uns aos outros, gasta um tempo aqui com a família Boas Novas. Amém. Está em Números capítulo 6, versículo 24 em diante. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito seja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. Parabéns à Igreja Batista Boas Novas, aos pastores, nós pastores, e que Deus continue abençoando a sua vida. Não sai correndo, gasta um tempo, eles vão estar aqui, no salão para receber aí os cumprimentos de todos.